Então, boa noite, pessoal. Estamos aí na nossa última aula. Estou vendo vocês esgarrando cada vez mais aí no final do ano, mas temos que fechar nosso compromisso e como as aulas ficam gravadas, o pessoal tem solicitado que a gente envie as aulas depois, né? Então, vamos a essa gravação dessa aula para a gente poder sacramentar definitivamente, de uma vez por todas, numa aula que eu vou dizer, vou chamar de uma aula final, sobre a questão do Conselho Tutelar em delegacia, Conselho Tutelar em hospital. Bom, recapitulando, é importante termos em mente o conceito de Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão do município, ou seja, ele compõe o, os órgãos da administração pública, tá? Possui três características: permanência, não jurisdicionalidade e autonomia. Não vou abordar isso, que a gente já conversou bastante sobre isso. E dessas três, e dentro desse mesmo artigo, que é o 131, temos o principal objetivo do Conselho Tutelar, que é ser o zelador do cumprimento do direito. Então, primeiramente, olhando para o Conselho Tutelar, nós temos um órgão que vai zelar pelo cumprimento do direito, uma vez que esse direito seja ameaçado ou violado por qualquer agente violador. E para que esse direito seja restituído, o Conselho Tutelar vai usar das suas características, né? Utilizando das suas atribuições e das suas medidas para garantir que o direito chegue aonde ele não chegou ou ele está deixando de chegar, seja por ação ou omissão do Estado, ação, omissão ou falta dos pais do responsável, ou em razão da conduta da própria criança ou do adolescente. Então, olhando para dentro do Conselho Tutelar, olhando para o conceito do órgão, a gente tem que o Conselho zela do direito, não zela de pessoas. Quando a gente aprofunda o conhecimento sobre esse conceito, a gente consegue perceber isso. Quando a gente olha para dentro do conselho, a gente, e olhando perfeitamente para dentro desse conceito, aprofundando os estudos em cima desse conceito, não restam dúvidas que o conselho é um zelador do cumprimento do direito. Ele não zela da criança, ele não zela da pessoa criança ou da pessoa adolescente. Ele zela dos seus direitos. E para isso, como eu já disse, usa atribuição e usa as medidas. Ultrapassar isso é fazer-se parte de outro órgão, que não o Conselho Tutelar. Se você vai no hospital, quem que você quer que opere o seu filho? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o atendente ou a camareira? Ou a farmacêutica? É claro que você quer que seja o médico. Não há dúvida que você quer que seja o médico. Se você vai construir uma casa, você vai construir sem a participação do engenheiro, você vai botar na mão do pedreiro, na mão só do arquiteto, na mão do mestre de obras, na mão do servente, ou você vai colocar na mão do engenheiro e o engenheiro vai distribuir as tarefas. Se você quer ganhar uma causa na justiça, você vai procurar uma causa na justiça civil, você vai procurar um advogado trabalhista? Um advogado criminalista? Não, vou procurar um advogado das causas cíveis. Concorda comigo? Pois bem, isso é para exemplificar para vocês e mostrar para vocês que o conselho tem a função precípua de zelar pelo cumprimento do direito. E aí ele tem seus poderes e suas limitações. Agora eu tenho que olhar para fora do Conselho Tutelar. Eu não estou olhando mais para dentro do Conselho Tutelar. Olhando para fora do Conselho Tutelar, nós temos que ter clareza num conceito chamado responsabilidade civil do Estado. Por quê?
Porque qualquer servidor, qualquer pessoa que haja ou fale ou atue em nome do Estado, ele é parte do Estado. E aí o Estado no sentido amplo, seja União, Estados federativos, né, ou os municípios. Qualquer um que faz parte dos órgãos do Estado pode responder, o Estado pode responder pelo ato dessa pessoa física. Então, um servidor público, se ser juiz, policial, professor, que cause dano a terceiro, ele responde pelo seu ato na medida da sua responsabilidade. Qual é a função do enfermeiro? Qual é a função do policial? Quais são as funções desses órgãos? Lá na saúde, cuidar da saúde. Lá na segurança pública, cuidar da segurança pública. É claro que eu tenho interseções entre os órgãos, sim. Por isso que a lei escalona. Ela coloca o limite para cada um atuar. E as leis do Sistema de Garantia de Direito, especialmente a 13431, seu decreto regulamentador, ela escalona isso para a gente. O que eu quero dizer? Ela diz o limite, ela diz o que cada um vai fazer. A exemplo, por exemplo, das situações de violência contra criança e adolescente que ocorrem no âmbito familiar, as violências domésticas ou intrafamiliares. Quem é que tem que levar por SUS, por IML imediatamente? Não está lá na Lei Riborel? É a polícia. Por que que ainda estamos nós, Conselho Tutelar, fazendo isso? Porque nós não estamos cumprindo a lei. Então, na verdade, a gente tem que olhar para aquilo que a lei manda o Conselho fazer, a polícia fazer, o hospital fazer. Então, vamos pensar primeiro no hospital. Normalmente, o Conselho Tutelar é comunicado de que tem um adolescente bêbado ou que vai fazer uma transferência da criança para tal lugar. E aí não tem um responsável legal. Gente, temos que olhar para o conceito de responsabilidade civil do Estado. Não é a falta do responsável legal que vai impedir o acesso à saúde. A saúde vai ter que cuidar independentemente do responsável legal, porque senão ela pode se omitir em relação à saúde. Ok? Então vamos lá para a Constituição Federal. Deixa eu compartilhar com vocês o que diz a Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal, no seu parágrafo 6º, fala assim, que as pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público, quem são? Não pode ser o município, através dos seus órgãos de saúde? Não pode ser o Estado, através dos seus órgãos de saúde? Não pode ser a União, através dos seus órgãos de saúde? Pode. E também as pessoas de direito privado, prestador de serviço público. A pessoa pode ter fim lucrativo, mas presta serviço público. Por exemplo, no Unimed. Responderão pelos danos dos seus agentes, ou seja, se a ação do público ou do privado causar dano a alguém através dos seus agentes, causando a terceiro algum dano por dolo ou culpa, o Estado responde, podendo haver ação de regresso contra o responsável, pessoa física, depois. E o Código Civil vai no mesmo sentido, quando o Código Civil estabelece: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, nossa legislação, ela assegura para quem sofrer qualquer tipo de dano, a reparação desse dano. E quem vai responder por isso? Aquele que originou o dano. Aquele que deu causa ao dano à pessoa
que estava sendo atendida pelo hospital, que estava sendo atendida pela polícia, que estava sendo atendida pelo Conselho Tutelar, porque você também se aplica ao Conselho Tutelar, tá? Então, a responsabilidade civil do Estado, em termos, vamos colocar, conceituais, e aí eu vou utilizar aqui, cadê o Conselho da Mariana Diniz? A responsabilidade civil é a aplicação das medidas que obrigam alguém a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiro em razão do ato próprio imputado de pessoa que por ele responde ou de fato de coisa de animal sob guarda ainda, ou simples imposição legal. Então, gente, nós temos esse conceito de responsabilidade civil que o Estado vai se tornar responsável pela ação do seu agente. Então, ele não pode deixar de agir. Simplesmente, ele não pode deixar de agir. E aí vem a lei do ato médico. Vem a lei do ato médico falando da saúde, estou falando junto pensem que eu estou falando também da segurança pública, então estou falando dos dois ao mesmo tempo. Só que agora eu vou falar especialmente da saúde. Internação, indicação de internação e alta médica é o quê? É ato médico. São atividades privativas do médico. Então, quando alguém vai ser internado, essa internação é feita pelo médico. Então, ele é o responsável pela internação, ou seja, a partir do momento que a pessoa entrou, está sendo internada, o médico vai responder por tudo que acontece com essa pessoa. Se vai transferir, se não vai, como é que não vai, se tem responsável legal junto. Lembrem-se que acompanhante é direito a ter acompanhante, não é dever ter acompanhante. Onde que está isso? Aí a gente tem que ir lá para o ECA. Vou lembrar aqui onde que está o acompanhante. Todas as vezes que vocês verem falar de acompanhante, vai ser como direito, ó. A gestante parturiente tem direito ao acompanhante. Esse aqui é o mais específico, né? Claro que eu não estou falando aqui de uma criança, de um adolescente, mas estou mostrando a questão do acompanhante, tá? Deixa eu só fazer uma pesquisa rapidamente. Direito a acompanhante criança em hospital. Onde que está esse direito? Deixa eu ver onde que está isso daqui. Ele não fala. Não fala lá onde não é. É obrigatório acompanhar idosos? Isso aqui se aplica. Não, assim como não é obrigatório nenhum. Olha só, olha o que diz o site. É uma revista da Associação Brasileira Médica, tá? É obrigatório acompanhar o idoso no hospital? Olha o início da resposta. Não. Assim como não é obrigatório acompanhar nenhum dos grupos citados acima. Quais são os grupos citados acima? Gestante, idoso, portador de deficiência, criança e adolescente. Não é obrigatório. Por quê? Porque acompanhante é um direito, ó. Trata-se de um direito, o paciente não pode exercê-lo. Ou seja, ele pode escolher se deseja alguém acompanhante ou não. Porque quem acompanha é um enfermeiro, é o técnico de enfermagem. Quem vai acompanhar é um policial. O conselho acaba sendo usado como acompanhante que nem dever é dos pais ou responsável de ser. Vocês conseguem captar isso? Tem dificuldade de enxergar isso? Alguém de vocês? Vou abrir para pergunta agora. Vou perguntar primeiro. Vocês conseguem entender que acompanhante é direito? Sim, acompanhante é direito. Concordo com você, João. É direito. Mas se não tiver nenhuma pessoa para acompanhar,
não tem obrigatoriedade de ficar acompanhando. A entidade que tiver, por exemplo, o hospital, ele que é responsável para estar cuidando do paciente, do adolescente que tiver lá. E vou completar a sua frase. Se causar dano a essa criança ou esse adolescente, o hospital ou esse acompanhante que for, né, se responsabilizar em acompanhar, essa pessoa responde conforme lá o conceito que eu acabei de trazer para vocês. Então, gente, nós não podemos mais cair nesse negócio de que o conselho vai substituir quem teria que estar acompanhando, porque nem o acompanhante tem o dever de estar lá, porque acompanhamento é direito. E aí, buguei. Vamos lá, Cris. Tá. Para complementar aí o que você está dizendo. Vamos supor, então, que chega uma criança lá no hospital, saiu da escola, passou mal, foi para o hospital. Chegou lá, né? Lógico que a escola já na hora liga. Aí a gente, no caso aqui, já fala, né? Para se comunicar os responsáveis, enfim. E aí esse responsável não veio. Vamos falar da questão do hospital. O hospital aplica um medicamento que só a mãe sabe que essa criança não pode tomar. E aí? Quem ele aplicou? não pode. Não, sim, mas aí ele não pode, assim, no caso, falar que não poderia ter atendido essa criança até a mãe chegar. Não, vamos até tirar essa parte aí do conselho. Vamos pensar na mãe. O hospital viu a situação da criança, porém a mãe não chegou, mas a professora estava lá. Só que a professora também não sabia. Aí quem responde nesse caso, mesmo assim, ainda é o médico? Ainda é o médico, porque ele determinou que medicasse. Entendi. E assim, é óbvio que numa situação dessa, Gil, imaginária, né? Mas assim, colocando, você acha que na normalidade aí, meus companheiros que tá aí junto aí, eles vão jogar a culpa em quem? É lógico, né? A gente sabe que não. Ah, mas a gente ligou para o conselho não veio. Mesmo assim, como que a gente ia ter a noção de que essa criança... Não temos que nos preocupar, eu vejo assim, tá? Eu não tenho que me preocupar se isso vai cair sobre mim. Sabe por quê? Porque eu estou cumprindo com o que a lei fala. Se acontecer alguma coisa de injustiça, perseguição contra o conselho tutelar, denúncia, tem resposta. Vocês não estão desassistidos. O que eu vejo é que essa falta de segurança, às vezes, né, de vocês na atuação do dia a dia, causa um prejuízo para a infância. Por quê? Porque enquanto o conselheiro tutelar, com esse medo, essa pressão, mais do que isso, né? O abuso de autoridade, fazendo vocês fazerem aquilo que não é dever de vocês, enquanto vocês estiverem fazendo, as políticas públicas nunca vão se adequar ao que tem que ser feito. Então a gente acaba, por tabela, violando o direito. E talvez isso é a pior coisa que pode acontecer para um colegiado. Então a gente tem que se ponderar desses conceitos, mesmo que sejam conceitos jurídicos. A gente tem que fazer cumprir o que está na legislação. Aí você fala assim, poxa, só o conselho tem que fazer cumprir o que está na legislação? Meu encorajamento para vocês é, primeiro, sabendo dessa dificuldade, se antecipar a esses tipos de dificuldade para evitar coisas lá na frente, para evitar essa perseguição. Mas se no frigir dos ovos precisar impor alguma coisa, a gente tem que se ver como a autoridade que é. O conselheiro não veste a autoridade que ele tem. Por quê? Porque ele é aquele patinho, voltamos na história do patinho feio da rede. Ele foi criado para garantir que o direito chegue, mesmo que quem viole seja quem te pague. Mesmo que quem viola o direito seja o juiz da comarca. Mesmo que quem viola o direito seja um promotor de justiça. Corrigir o sistema de garantia de direito de adolescente é parte do papel do Conselho Tutelar. Não é
Não é só atender, encaminhar, requisitar. Fazer essa correção do sistema, alinhar o sistema de acordo com o que o Estatuto quer, é garantir os princípios do Estatuto, garantir seu pleno funcionamento. Aí o direito vai chegar onde ele tem que chegar da melhor maneira possível. Porque senão, a gente vai... Ah, dessa vez eu vou fazer, porque o juiz está mandando. Ah, dessa vez eu vou fazer, porque o promotor está mandando. Ah, dessa vez eu vou fazer, porque o presidente do CMDCA está pedindo. Ah, dessa vez eu vou fazer, porque o secretário não tem carro. E aí a gente vai acumulando, e quanto mais vocês fizerem, e assim tem sido feito há 34 anos, né? Quanto mais os conselheiros vão fazendo, mais o conselho vai se tornando um órgão não de defesa, mas um órgão de proteção. E aí eu posso fazer até um paralelo, só um pouquinho. Posso até fazer um paralelo com o que a gente vê acontecendo, né? Falece uma conselheira tutelar, um conselheiro tutelar, às vezes nem no exercício da função de conselheiro tutelar, como foi o último caso aí, né? Que todo mundo para e faz nota de pesar. Mas em quem quer conversar, discutir, debater, dialogar sobre coisas que, de fato, vão respaldar direito de conselheiro tutelar. Aí tem gente falando que conselheiro tutelar tem que ter porte de arma. Aí tem gente falando que conselheiro tutelar tem que ganhar periculosidade. Todas essas ações vão jogar o conselho no colo da segurança pública, que é o que todo mundo quer que o conselho seja, um órgão de segurança pública que vai punir criança e adolescente. É um desvirtuamento, é uma irrealidade que a gente acaba apostando algumas fichas por não ter essa compreensão do papel do conselho na sociedade. Eu sei que é difícil, Cris. Eu passei por isso. Eu te garanto que eu sofri mais severas dificuldades. Inclusive, eu não sei se está aqui ainda, não sei se eu guardei, porque estava na minha gaveta aqui para mim guardar umas coisas. Final de ano a gente faz limpeza, né, gente? Já parou? Pobre é um problema, né? Chega no final de ano, quer arrumar as gavetas, né? Mas eu achei aqui o habeas corpus preventivo que o Ministério Público entrou para mim e para outras duas conselheiras, quando do abuso de autoridade, naquela época não era em função desse nome, né? Abuso de autoridade, do juiz que queria mandar prender os conselheiros tutelares. Então, assim, é complexo. Sei que as culpas a tentativa de culpa acabam sendo empurradas para o conselho tutelar, mas se vocês fizerem o que está na lei, não vai punir. Se vocês agirem em colegiado, é muito difícil pegar e punir todo o colegiado, destituir todo um colegiado. Por isso que eu falo sempre, vocês têm que estar unidos, vocês têm que estar fechados. Não façam nada sozinho, pegue a resposta do colega. Ah, o colegiado então decidiu fazer errado? Então, beleza, vocês pegam e fazem. Eu não faço. Quer fazer errado? Então vocês vão. Eu não vou. Entendeu? Porque pelo menos você vai colocar eles com a mão na consciência e pensar assim, pelo menos. Poxa, o Giovanni não está trabalhando. Poxa, o Giovanni está se excluindo de fazer um monte de coisa aqui. Estou trabalhando 3 vezes mais que ele, porque ele não faz nada que a lei não faz. Pelo menos você vai botar uma caraminha lá na cabeça de um ou de outro. Né? Você vai ser o chato? Vai. Você vai ser o enjoado? Vai. Você vai ser aquele que não presta para nada? Vai. Mas você vai dormir tranquilo. E eu acho que nada é melhor do que dormir tranquilo. Desculpe se me estendi aí na nossa resposta, Cris. Ô Gil, só para complementar, então, a gente está aqui com um caso de uma criança com questões psicológicas, né, fazendo acompanhamento psiquiátrico, enfim. Já vem, assim, com um histórico familiar de suicídio, e essa criança com 8 anos deu uma facada nas costas da mãe, cravou a faca, enfim. A escola totalmente revoltada com essa criança, porque essa criança agride o professor,
procuraram um promotor. O promotor já está na rede, é todo um acompanhamento há mais de 1 ano. E assim, a intenção da escola é afastar essa criança da escola para estudar em casa, mesmo com as reuniões de rede, onde a gente atua ali enquanto conselho, falando dos direitos, né, que essa criança tem. Eles procuraram o Ministério Público. E o promotor determinou lá que o conselho acompanhasse essa criança numa consulta. E a gente falou que não, que a gente não ia, né? O dever de quem deve estar nessa consulta, então, é da família, né, que está acompanhando. E assim, e a escola, se quiser ir falar com alguém lá, o médico, enfim, passar toda essa situação. É assim, para a gente deixar claro também que o colegiado ele é fragmentado, né? A gente, por mais que a gente tente e fale, tem quem tem o receio de falar não. E o promotor, gente, o promotor mandou, mas o promotor, se você debate, eu acho importante, isso eu aprendi com você, de conversar antes de que aconteça uma situação. Então, assim, aqui também referente à escola, a gente também teve esse posicionamento de ato infracional, a gente está falando de outra coisa agora, mas no início do ano a gente sentar e passar, não, vamos articular um fluxograma, não é articular, a gente vai fazer o que está na lei, se couber ao conselho, alguma situação nós vamos fazer, mas é importante esse diálogo, né? Mas, assim, com certeza, a luta nossa é essa mesmo, igual você falou, que a gente tem que se impor enquanto mesmo conselheiro, fazer o que cabe a nós. Muitas vezes perdemos tempo em coisas que não são nossas, que poderíamos estar fazendo diferente. Mas é isso, Gil. Obrigada. Tá. Cleide, vamos esperar a Efigênia, que ela tinha pedido a palavra antes de você, mas ela caiu e voltou, tá? Fala, Efigênia. Ô, Gil, porque me ligaram aqui na hora, interrompe a coisa toda. Ô, Gil, o que a gente às vezes faz quando um hospital liga, ou a UPA, mas geralmente a UPA, quando eles não conseguem localizar a família, e às vezes, muitas das vezes, a gente já conhece, que às vezes é um público do conselho, que a gente já atende, tudo. Então, o que a gente faz para facilitar para eles? A gente, se não consegue o contato telefônico, às vezes você liga, não dá área, uma coisa assim, a gente, às vezes, vai até a casa da pessoa, comunica que a criança ou adolescente está lá na UPA e precisa da presença do responsável, aí a gente faz esse papel. Isso eu acho que não tem nenhum problema da gente fazer para facilitar até o atendimento dele, porque às vezes eles tentam, olha, eu já tentei aqui ligar para a mãe, e a mãe não consegue, às vezes até a escola mesmo já tentou, não consegue, às vezes a pessoa está na empresa, ou não tem um outro familiar, então a gente faz esse papel de Esse é o conceito de localizar a parceria. família. Esse é o conceito que eu tenho de parceria. Ajudar o outro a fazer o papel dele, não fazer o papel dele para ele. Mas esse é um parceiro nisso aí, porque às vezes, igual eu estou te falando, se é um público que a gente já conhece, ou às vezes até não é um público, mas dá para a gente ir na casa e ver se tem um responsável, uma família, a gente faz isso aqui. Até porque essa ação sua vai fazer o direito chegar. O atendimento vai acontecer da forma que tem que acontecer. Aí eu concordo. Você não está violando nenhuma regra se você ajudar o outro a fazer o papel dele. Não vejo dessa forma. Porque aqui assim, a gente não tem problema com o carro. É muito difícil falar um dia que não tem um motorista, porque tem um motorista 24 horas, né? Então, para a gente atender assim, facilita. A gente tem o carro na porta, vai na casa da pessoa, ou um parente, né? Porque, igual a colega aí falou, às vezes a criança ou adolescente tem medicamento que pode ser alérgico, não pode tomar, né? E aí a pessoa, tendo um responsável, não, ele não pode tomar dipirona, ele não pode tomar isso. Então, quer dizer, você já facilita para que a pessoa chegue, um responsável, mais rápido no local lá que a criança ou adolescente está sendo atendida. Então, esse papel a gente sempre faz aqui. Igual você falou, uma parceria para ajudar, né, o outro. Fazíamos também. Nós fazíamos isso também, viu? Entendi. Até às vezes a delegacia chama, a gente não vai na delegacia, mas a gente localiza um parente, um familiar, vai lá, mãe, seu filho foi detido, né? Ele está precisando de você na delegacia. Quando a polícia também não consegue falar.
Às vezes, ó, já tentei aqui, já fiz isso, não consegui achar ninguém. Então, Vou a gente, às vezes... vou aproveitar esse seu comentário para dizer o seguinte, para entrar numa outra parte. Uhum. Vítima em delegacia. A criança vítima na delegacia. Se o responsável, a criança ou adolescente vítima está na delegacia, estando o responsável legal, jamais precisa de conselho tutelar. Uhum. Jamais. Mas se eu posso ajudar a achar esse responsável legal, eu vou ajudar a achar o responsável legal, mas não preciso ficar na delegacia. Uhum. Ok? Certo. E aí a gente não fica, não. A gente só... Vítima. Porque o agressor, o infrator, eu vou falar olhando para o estatuto daqui a pouco. Falando, então, sobre responsabilidade civil do Estado, direito ao acompanhante, a lei do ato médico, trouxe aqui a Constituição e o Código Civil, quando fala de responsabilidade civil do Estado. Fiz um recapitulamento do que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Referente a qual é o conceito do conselho tutelar, para a gente separar agora a questão do ato infracional e conversar sobre o ato infracional cometido por criança ou por adolescente. Anotem o que vocês quiserem dos artigos, porque a gente tem que começar a estudar isso lá no artigo 88.5. Porque é o seguinte, gente, a lei prevê. Não adianta a gente querer dar o jeitinho, escorregar para um lado ou para o outro. A lei prevê o que faz, né? Quando ela é omissa, a gente tenta fazer interpretações, mas quando está escrito, não tem para onde fugir, está escrito, né? Então, vamos lá. Existem duas integrações operacionais que o Conselho Tutelar participa. Aliás, o Estatuto prevê duas integrações operacionais como diretriz da política de atendimento. Vamos abrir o ECA. Fala o artigo aí. Artigo 88 diz, no caput, são diretrizes da política de atendimento. Então, a política de atendimento, as políticas públicas que atendem criança e adolescente devem possuir algumas diretrizes, entre elas, duas integrações operacionais, a do inciso 5º e a do inciso 6º. Ambas temos aqui integração operacional, certo? Do inciso 5º, possuem alguns órgãos descritos no inciso 5º. Quais são os órgãos descritos no inciso 5º? Essa integração operacional vai ser feita com a ação do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Política de Assistência Social. A segunda integração operacional possui a participação do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar. Opa! Aqui a gente demonstra que o Conselho Tutelar participa de uma integração operacional. Não aquela primeira ali, ó, que trata de quê? Da agilização do atendimento do adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional. Mas daquela que trata da agilização do atendimento a crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional. Para situações de acolhimento, o Conselho Tutelar participa da integração operacional. Para a integração operacional do adolescente de autor de ato infracional, não tem descrição de atuação do Conselho Tutelar. Começa a cirurgicamente destrinchar o fato aqui. Se eu tenho uma integração operacional com alguns órgãos, por que a gente quer enfiar o Conselho Tutelar no adolescente infrator? Ele não está nessa integração operacional. Por quê? Porque ele não tem o preparo para atuar com o infrator.
O conselho é um órgão de garantia de direito. Ele não atua na responsabilização do adolescente infrator. Então, não faz sentido nenhum pôr o conselho tutelar na delegacia para cuidar do adolescente infrator. Aí vai começar os mais. Ah, mas se o menino estiver sozinho? Ah, se não achar pai? Calma. Porque todas essas respostas o próprio estatuto vai dar. Primeiro problema que a gente tem que enfrentar, está lá no artigo 105. Aí eu vou perguntar. Criança comete ato infracional? Sim. Beleza. Todos concordam? Criança comete ato infracional. Quer ver? Vou provar. Se uma criança tá brincando com outra, sobe no armário, pega a arma do pai que tá em cima do armário e dá um tiro no irmão lá embaixo, ela não comete o ato infracional? Sim. Comete. A questão é, para a criança, não tem medida socioeducativa. Para o adolescente, tem medida socioeducativa. Para a criança, será apenas medida de proteção. Medida de proteção. É o que está descrito no artigo 105 aqui, ó. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no 101, que é o quê? Medida de proteção. Isso vocês já decoraram, né? Beleza. Então, eu tenho que entender que ao lado do adolescente no ato infracional, a criança também pode cometer ato infracional. É diferente ou é igual o procedimento? Vai ser igual. O final, o início do procedimento é igual, o final que é diferente. Porque, olha só. Já quer perguntar? Não quer esperar? Não quer esperar? Pode perguntar. Não, é só porque assim, aqui nós teve um problema com os policiais, porque tinha uma mãe querendo fazer um BO de uma criança que levou uma faca para a escola para agredir outra criança, e os polícias não fez o BO e não quis fazer o BO, porque segundo eles, menor de 12 anos não cometia nada. E aí eles ligou pra gente e nós teve meio que uma discussão lá, que eu falei, não, cara, você tem que fazer o BO, a criança cometeu um ato infracional. Não, mas ela é criança, ela não é adolescente. Eu falei, uai, cara, você que é polícia, você sabe mais disso do que eu. Se você não quer fazer o BO, então não faz. E foi um arranca-rabo que nós teve, porque eu achava que tinha que ter feito BO. E agora eu não sei, tem que fazer o BO ou não? Vou responder conforme o estatuto. Tem que fazer o BO. Por mais que eu não vou ter responsabilização da criança, a cópia do BO da criança vem... Porque é o seguinte, como é que eu sei se é criança ou não? Quem consegue identificar se essa criança é criança ou adolescente? Quem que pode puxar o RG lá na digital, puxou o RG para fazer a identificação dessa criança? Porque, vamos supor, eu já atendi casos, não sei se acho que eu já contei do Jefinho para vocês. Eu trabalhei na PAI, e o Jefinho era um jovem estudante da PAI, só que ele tinha afeição, não era o intelecto, era a afeição mesmo, ele parecia que tinha 11 anos, 10 anos, tá? Porque ele tinha alguma coisa, alguma espécie de nanismo, alguma coisa assim. Aí, a hora que eu vi, porque precisa do conselho, né? Não achou ninguém, aí eu fui lá para verificar, né? Uma situação presencialmente, eu acho às vezes importante a gente, não é porque eu vou no lugar que eu vou tomar alguma medida. Como era uma questão de uma criança, eu falei assim, eu vou ver com meus próprios olhos se precisar tomar uma medida cabível. Então, por mais que às vezes me cheirasse que não era atribuição, eu ia sentir o caso. Bom, e aí não era criança. O Jefinho já era adolescente. Tá bom que ele não era adolescente, na verdade, ele já era adulto. Tá bom que não tinha o que o conselho fazer, mas eu por conhecê-lo, falei, não, ele é adolescente, ele é adulto, na verdade. Então, aqui não tem conselho tutelar. E fui embora. Também cuspir marimbondo, bababá, quiser bater boca, tal. Ema, cada um com seus problemas. Vamos brincar, né? Enfim.
ocorre que eu vou fazer o BO porque agora que a polícia militar apreende, porque quem vai apreender é militar. Qual é a atitude da militar? Levar para a delegacia. Seja criança ou seja adolescente. Tá? Porque é na delegacia que eu vou poder fazer a identificação dessa criança ou desse adolescente para saber. E o adolescente também. Às vezes o menino tem cara de 16, cara de 14, mas ele já é adulto, e aí? Quem que vai identificar esse menino? Percebe? Então, tanto criança quanto adolescente vão passar pela identificação da Polícia Civil para poder identificar se vai abrir o BO, se o BO vai seguir para o MP ou se a cópia do BO vem para o CT. Porque se for criança, tem que vir uma cópia do BO para o CT aplicar medida de proteção para esse menino. Senão ele vai ficar sem medida também. E é importante que esse BO venha, por quê? Nós estamos falando de um ato infracional cometido por criança. Para ela cometer um ato infracional, é porque alguma coisa não está legal. Algum direito está violado. E aí eu entro com a medida protetiva para cuidar da criança, para ela não cometer mais delitos ou atos infracionais. Então, para os dois, seja criança ou adolescente, tem que fazer o BO. Eu acho que é isso que está na pergunta da Cris. Promotor reclamou com a escola porque fizeram um BO para uma criança de 9 anos. Tem que fazer o BO, velho. Tem que fazer o BO. Tá? Diga, Carla. Ai, cadê você? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Hoje aconteceu uma situação interessante, igual a que o rapaz falou aí. Nós recebemos um telefonema de uma pessoa acionando o Conselho Tutelar que tinha uma criança de 13 anos, drogada, Criança não é, 13 anos não é criança mais. 12, 12. 12 também não é. Não? É adolescente. Até Fez 12 adolescente. Então é adolescente, 12. 13 anos, ok. Aí agrediu a mãe toda roxa, e entrou o irmão mais velho agredindo a adolescente e tal. E ela ligou para a delegacia falou que não ia. E eu liguei para a delegacia. O policial me atendeu, aí eu falei com ele, está acontecendo uma situação de agressão na família, passei o endereço. Aí ele falou assim, mas são maiores? Aí eu falei, não, tem uma pessoa de maior, tem criança, tem adolescente envolvido. Mas o conselho é que tem que ir. Vocês vão, olham a situação, aí qualquer coisa a gente acompanha vocês podem chamar a gente. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, olha, está acontecendo uma agressão física. Caso de agressão, quem vai? Não, se for maior, não é a polícia não, eles têm que resolver entre eles. Eu falei assim, então o que você me orienta? Nessa situação, quem que eu vou chamar? Fala para mim. Se você é o policial, não vai? Para quem que eu vou ligar? Não, a gente vai. Eu falei, então vocês podem ir. Caso tenha alguma situação que eu tenha direito violado da criança, do adolescente, vocês podem estar encaminhando relatório para nós. Se tiver alguém machucado, for para o hospital vai mandar o relatório para nós. Aí o conselho vai cumprir o papel que é o papel dele. Vou abrir um parênteses. Se é um conselheiro desavisado, ele pega e vai no meio da muvuca. Tá lá no meio da muvuca, da família. Ele toma uma pedrada. Quem vai responder? O policial vai responder por prevaricação porque não foi lá? Não. Qual é o conselheiro que vai denunciar o policial por prevaricação? Qual que é a dica nessas situações? Tá bom, Copom. Você não vai? Passa o telefone do seu tenente para mim, por favor. Qual que é o seu nome mesmo? Cabo, beleza, tá bom. Fala com o tenente, tá tendo uma briga na família lá, envolvendo um adulto, mãe, filho, o pau tá quebrando lá. Aí o policial falou para mim primeiro, tá parecendo uma prevaricação, você não acha? Vamos ver se o tenente não manda o cara aí. Manda na hora, velho. Manda na hora. Então a gente tem que saber essas artimanhas. Para de discutir com o policial cabo raso, esses policial de sargento. Tenha o telefone do tenente, porque é o tenente que manda, velho. Aprenda essa dica. É o tenente, porque o tenente é que estuda. O tenente que vai ter ensino superior. O policial gosta de trocar tiro. Ele não quer saber de questão social.
Gosta de trocar tiro, treina para trocar tiro. O tenente não, treina para mandar quem gosta de trocar tiro. Tudo bem? Então, quando eu joguei a pergunta para ele, se é agressão física, então eu vou ligar para quem? Para quem que eu devo ligar? Então, assim, aí ele parou, pensou e falou: opa, é minha função. Mas foi um diálogo bom. Foi um Sim, diálogo construtivo. Você fez ele chegar à conclusão que ele estava querendo morgar, né? Mas você falou de uma boa maneira que você conseguiu mostrar para ele que, opa, amigão, eu mesmo, velho, deixa eu ir lá. Se precisar, aí você falou, se você precisar de mim em alguma coisa, você pode me chamar. Ótima solução, é isso mesmo. É isso mesmo, mas é a coisa mais chata, tem que ensinar os outros a fazer o papel dos outros, né? Ah, é. saber o meu, mas tem que saber de todo mundo. Tenso, é tenso, é tenso, é tenso. Aí minha colega pegou o sobreaviso, 5 horas, Carla, e se der alguma coisa, o que que eu faço? Eu vou no hospital? Não, você vai orientar. O hospital vai encaminhar relatório, o hospital já sabe quem que vai acionar, caso seja necessário. Eu já resolvi para não chegar em você. Ela falou assim, ai, Deus abençoe que não chega, senão eu vou ter que ir lá. Eu falei, não vai, mas a gente está tendo essa regressão, que alguns vão. Aí o Conselho Tutelar de Memória está voltando a ir para o hospital, ir para a delegacia. Tá tendo outras capacitação. O Wallace esqueceu de mim. Vou falar para ele. Olha, Vou falar para liga ele. para ele. Eu já falei com ele. Ele vai assumir, vai ficar mais 4 anos com a gente. Eu falei, traz o Giovanni, coloca, nós vamos colocar no orçamento. É, Precisa. então vamos lá. Continuando. Ao lado do 105, dessa compreensão do 105, eu tenho que abrir o artigo 231. Porque o legislador cometeu uma falha aqui. Tá? 2, 3, 1. 231, o quê, Gil? Do 105? Não tem, não? É só tem o 105? Então, o 105, depois vem pro 106. Eu sei. Hum, É porque. Desculpa, gente. Volta no 107. Quem tá abrindo, volta no 107. Deixa eu voltar para o 107. Porque na sequência aí, do 105, a gente tem que falar do 107, para depois falar do 231. Porque o 107, ele esquece a criança. Vem só para adolescente, né? Ele fala, a apreensão de qualquer adolescente deveria estar, a apreensão de qualquer criança ou adolescente e o local onde ele se encontra recolhido serão incontinente. Incontinente é sem barreira. Comunicados ao juiz e à família do apreendido ou na substituição da família, pessoa pelo adolescente ou pela criança indicado. Indicado. E por que tem que olhar isso aqui junto com 231? Vamos abrir o 231. Porque lá no 231, ele não esqueceu a criança. Olha para você ver. 231. Peraí. Há um crime próprio do delegado, que é a autoridade policial responsável pela apreensão, tá? Esse delegado, deixando de comunicar a apreensão de criança ou de adolescente para o juiz e para a família, esse delegado responde. Então, aqui, eu tenho que ler o 107 junto com o 231. Agora entendi, Gil. Entendeu? Uhum. É isso que eu quero dizer para vocês. O 107 não bota a criança, mas o crime contempla a criança. Ou seja, eu tenho que ler o 107 e o 231 juntos, porque é praticamente a mesma descrição. São as mesmas palavras dentro do artigo. Só que o 231 é a descrição do crime daquele que deixa de fazer a comunicação da apreensão. Entendido? Então, Entendi. a comunicação da autoridade policial para a família é do policial civil, do delegado. Não é do policial militar. E aí começa o erro. Porque a polícia militar com a polícia civil tem um acordo assim. O delegado fala, só me traz o apreendido se tiver com o responsável legal.
E com conselho tutelar também. Tem uns. Quando não, com o conselheiro tutelar ela tira cola. Só que quem tem que comunicar com a família, olha aí, ó, é a autoridade policial, não é nem conselheiro, nem a polícia militar. Então, esses dois artigos demonstram que quem comunica a família e o juiz é o policial civil. Beleza? Compreendido isso, eu posso voltar e entrar, propriamente dito, naquilo que a gente chama de rito de apuração do ato infracional, que começa no artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será encaminhado ao juiz. Gente, normalmente vocês não vão ver isso aqui, porque aqui é o mandato de busca e apreensão do adolescente infrator. Normalmente, o que acontece? O adolescente apreendido em flagrante do ato infracional será encaminhado ao delegado de polícia. Nós vamos ter muito mais flagrantes do que ordem judicial para apreensão. Entendido? 99,99999% dos casos vão ser de adolescentes apreendidos em flagrante, que devem ser encaminhados ao delegado, não é o juiz. Tá? O parágrafo único fala da repartição especializada. Nem precisaríamos falar, porque geralmente os municípios não têm repartição especializada. Normalmente isso tem em capital. Tá? Mas se houver, vocês vão entender que se tiver a autoria de um crime entre uma coautoria entre o adolescente e um adulto, a responsabilidade de atuação é da repartição policial especializada, tá? Então, nesse caso aqui, se acontecer com uma criança, é medida de proteção. Não se apura. A polícia não vai apurar, ela vai pegar a cópia do BO e mandar para o CT. Ok. O que acontece, então? Olha lá, pensa comigo aqui. O adolescente foi apreendido e levado pela Polícia Militar e levado para a Polícia Civil. A Polícia Civil, o que faz? A descrição da ação da Polícia Civil está aqui, no artigo 173. Em caso de flagrante do ato infracional cometido violência ou grave ameaça, a autoridade policial, leia-se delegado de polícia, sem o prejuízo dos artigos 106 e 107, deve lavar auto de apreensão. Então, vai ter o BO, ele vai constar no que tem no BO no auto de apreensão. Vai ouvir as testemunhas e vai ouvir o adolescente. Na oitiva do adolescente, fala que tem que ter um acompanhante aqui? Não. Só que aí, a prática é o quê? Chama o responsável legal para ouvir o adolescente ou chama o conselheiro tutelar para estar junto com o adolescente para garantir o direito dele. Como se a polícia não tivesse que garantir. Aqui, aquele artigozinho, Gil, que fala que ele pode indicar alguém. É só no caso de acompanhamento? A indicação é feita para liberação. Já passamos ele aqui, ó. Certo. Vamos chegar nele aqui, cadê? É só pra... Afastamento, adolescente de definição. Já vamos chegar lá, calma aí. Uhum. Tá? Então, com relação a essa questão do acompanhamento pelo Conselho Tutelar, a gente tem que ter em mente que a lei não fala que o adolescente tem que ter alguém acompanhando. Por que a polícia quer, então, que alguém acompanhe esse adolescente? Para não falar que a polícia bateu. Para não deixar a responsabilidade sobre alguma coisa recair sobre eles. Para não gerar a responsabilidade civil do Estado, que a gente conversou lá atrás.
Porque se acontece alguma coisa com esse menino dentro da delegacia, quem vai responder é o delegado. Por isso que ele quer ter alguém como prova de que a atuação da polícia foi bem feita. Mas, na verdade, ele não precisa dessa prova. Tá? A Célia colocou aí, que é o artigo 107, que fala da dedicação do adolescente. É isso mesmo. Acabamos de falar dele. Depois, continuando o raciocínio aqui da apuração do ato infracional, a gente tem, né, uma informação que o auto de apreensão pode ser substituído pelo boletim de ocorrência. Isso é uma tecnicidade que não faz muito sentido o conselho entender, mas é um documento que você troca por outro, tá? Aí a gente vem para o artigo 174. Olha só para o 174 por enquanto, hein? Vamos fazer a leitura dele. Deixa eu abrir aqui a lei de sinais. Espera aí. Vou deixar ela aberta aqui. F. 174. Não é esse que eu queria, não. Compreendendo com que é dos pais, Primeiro. com que é dos pais responsável, o adolescente será totalmente liberado. Vamos ler por partes. Vamos juntos ler por partes. Comparecendo pais ou responsável. Aqui não está responsável legal, tá? Não. Por isso que a criança ou adolescente pode indicar alguém. Ok? Opa. Então, se comparecer pais ou um responsável, uma pessoa responsável, eu já vi, eu sempre cito esse exemplo de ter visto um menino de 17 anos ser liberado pelo delegado para namorada de 30 e tantos. Tá? Ela é uma Aconteceu isso. responsável. Em tese, ela é maior de idade, não responde nada, então ela seria responsável pela saída do adolescente. Na verdade, não é pela saída, é pelo comparecimento dele ao Ministério Público, a gente já vai ver. Então, se comparecer o pai ou responsável, a regra é que o adolescente será prontamente liberado. Então, eu tenho a regra da liberação. Sempre vou pensar em liberar. Para quem? Pais ou responsável. Opa! Se fosse o conselho tutelar aqui, estaria pais, responsável, conselho tutelar. Porque se a lei quer que o conselho tutelar esteja na cena, ele coloca. Ok? Lembrem-se do 88.5. Quem que libera? A liberação vai ser feita pela autoridade policial, ó. Então é o delegado de polícia que libera o menino para o pai ou responsável. Quando do seu Aí as entregas sob um termo de entrega e responsabilidade. Na verdade, chama termo de compromisso e responsabilidade. Esse termo de compromisso, ele tem uma função. Não é algo aleatório. A pessoa que recebe esse menino lá, e aí entra um outro erro, né? Do Conselho Tutelar, quando assina esse termo lá dentro. Que é o que aconteceu com a Selma esses dias no grupo. Não sei se vocês lembram, que vocês leram um grupo aí, ó. Quem acompanha o grupo, a Selma passou por isso daqui. Porque quem assina o termo de compromisso e responsabilidade é para acompanhar a sua apresentação ao MP. Então, a pessoa que assina se torna responsável de apresentar esse menino lá no Ministério Público. Só que o conselho entrega no Ministério Público ou leva para casa? Como é que é? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Quando o conselho tutelar faz esse papel e assina o termo de compromisso e responsabilidade, ele leva o menino para o MP ou ele leva o menino para casa dele? Vai ter que levar para o MP, ué. Você está assumindo de levar. Eu não levo para lugar nenhum, deixo na delegacia. Eu nunca levei, porque eu falo que não é competência do conselho. Tá bom, mas Nem normalmente assino. quem faz isso, quem recebe esse menino na delegacia faz o quê? Leva para casa, não é? Mas ele não era para ele levar para casa. Era para ele levar no MP. Olha aqui, ó. Termo de compromisso e responsabilidade de apresentação ao MP. Então, eu assumo um compromisso público descrito nesse termo e me torno responsável em apresentar esse menino lá no MP. Olha que difícil.
Olha o erro. Agora, será que a polícia avisa para quem está assinando isso aí? Não, só manda assinar. E aí a pessoa assina sem ler. Uhum. Aí é aquela história, né? Que eu brinco, né? Não leve a mal, gente. É uma brincadeira. Tá no inferno, abraço capeta. Tem gente que me liga depois que assinou esse documento e fala assim, Gil, e agora o que eu faço? Tá no inferno, abraço capeta, velho. Tá aí fazendo o quê? Leva ele, pega o menino e leva. Ué, Compra. já tá aí, né? Infelizmente, Se E aí essa comprometeu. apresentação, olha que difícil. Essa apresentação pode ser no mesmo dia, se for possível, ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato. Agora pensa. Sexta-feira à noite, o conselheiro tutelar pega esse papelinho lá na delegacia, sendo responsável por entregar ele lá no MP. Aí não tem família extensa. O que o conselheiro tutelar faz? Aí o conselheiro tutelar quer acolher. Quero morrer, velho. Misturar criança vítima com adolescente com bandido. Problema. Não pode misturar público. E vou provar para vocês daqui a pouco por quê. Problema sério. Isso é a primeira parte. Oi, Gil, boa noite. Oi, Rita. Aí você falou aí, né, que quem assina, ele fica responsável de levar para o MP. Mas naquele momento que ele assinou, esse adolescente ou criança vai para onde? Volta para casa? Essa assinatura é para ele ser apresentado no MP. Sim, mas que horas? Quando? Nesse momento que assinou ali. Então, se for Esse adolescente... possível, vai ser agora. Sai de lá para ir no MP. Se for impossível, vai ser na segunda-feira ou depois do feriado. Enquanto isso, essa pessoa fica responsável com essa criança ou com esse adolescente, na verdade, adolescente, desculpa, da sua responsabilidade. Então fica com essa pessoa. Sim. Vai ficar com essa pessoa. Só que aí o conselheiro, o que acontece com o conselheiro? Se ele for lá indevidamente fazer esse papel aqui dos pais ou responsável, ele vai fazer errado de levar a criança para o abrigo, porque não vai levar para casa, vai? Não vai. É. Não, é isso aí. Então, nesse caso, para assinar, tem que ser alguém ligado a esse adolescente, Sim, né? Mas calma que a solução já vem no próximo artigo. Eu sei que você está querendo chegar. Eu sei onde você está querendo chegar. Calma um minutinho. Tá bom. Porque é o seguinte, olha só. Esse é o caso de liberação. Nós estamos diante de um caso onde o menino vai ser liberado. Ele não vai ficar prendido, ele não vai pagar pena. Ele não vai para internação provisória, tá? Sim. Porque normalmente para internação provisória, quem que vai na exceção ficar prendido? Aí vem o estatuto e fala para a gente, ó, aquele que cometer um ato infracional grave e a repercussão desse ato, e por conta da repercussão do ato, o adolescente deva ser internado para garantir a segurança dele, adolescente, ou manter a ordem pública. Então, aí a gente está diante aqui da exceção. Lembra que eu falei que a regra é liberar? A exceção é internar. Tá? Agora, Gil, veja bem o que ocorre. Aí vai lá, ele cometeu, ele tem que ser internado, né? No meu caso, aqui na minha cidade, a gente não tem internamento. A gente tem um convênio com um abrigo de uma cidade próxima. Tá. Então, ele vai sair ali da delegacia, ele não vai logo para o internamento, porque a gente tem uns trâmites para fazer. Então, esse adolescente fica onde? Calma. Ele pode ficar ali na delegacia? Fica ansiosa, o ECA já vai te responder. Vamos lá. Porque eu estou vivendo até agora no momento, aqui a gente não tem acolhimento, e quando se retira, o que eu estou vivendo esses dias, né? Na semana passada, foi um escândalo aqui na cidade, filmaram uma mãe batendo num bebezinho de 6 meses. Então, a gente procura a família extensa, ninguém quer,
procura uma família substituta, não se consegue. E, enfim, o abrigo onde a gente tem a parceria teve um desabamento, não está recebendo criança no momento, né? Porque o barranco desabou e eles estão trocando de casa. Enfim, então a gente fica nessa situação aqui, sabe? Uma coisa, você está trazendo uma coisa que não é do ato infracional, Não foi. da instituição acolhedora. Vamos por partes, tá? Aqui, Tá. Voltemos. Depois eu falo. Depois a gente pode, no final, abordar a sua resposta, tá? Isso aí já é acolhimento. Bora voltar. Tá bom, volta aí. Só para a gente não perder o fio da meada também. Vamos lá? É verdade. Bora. O que acontece? A regra é liberar, a exceção é internar. Ok. Aí vem o artigo 175 para começar a responder algumas coisas que você pensou, tá? E que o próprio estatuto resolve. Porque ele fala que em caso de não liberação, ora, se eu estou diante da não liberação do adolescente, pela falta dos pais ou responsável, é também uma situação de não liberação. Porque a exceção se dá pela gravidade ou pela falta dos pais. O que acontece se não for liberado esse menino? O delegado policial, autoridade policial, encaminha esse menino, o adolescente, desde logo, ou seja, o mais rápido possível, né? Ao MP. Aí a responsabilidade de apresentá-lo ao MP passa a ser de quem? Do delegado. Se não tem um parente, se não tem um responsável, quem vai encaminhar o adolescente para o MP é o delegado de polícia. E aí, continua o estatuto, sendo impossível a apresentação imediata. Vamos supor que aconteceu sexta-feira, o MP está aberto só segunda, certo? Não tem como apresentar imediatamente esse menino no MP. Olha o que acontece. A autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado de polícia. Encaminhará o adolescente a uma entidade de atendimento. Então, se eu não tiver como apresentar o menino no MP, enquanto delegado de polícia, posso encaminhar esse menino para a entidade de atendimento. Essa entidade de atendimento vai fazer a apresentação do adolescente no MP em 24 horas. Então, o delegado vai ter que achar um local, um local de atendimento para adolescente infrator, e esse local vai fazer a apresentação desse adolescente no MP. Só que aí vem a pergunta, onde que está escrito quem é a entidade de atendimento? Nós estamos falando de quem? De medida socioeducativa. Concorda comigo? Quem é que trabalha, qual é a lei que trabalha as medidas socioeducativas? Vamos abrir ela. Lei 12594 de 2012, novinha, né? A lei é novinha, já é adolescente a lei já. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Bom, Viu qual a lei? 2594? De 2012. 2594. Ela traz o conceito de que é entidade de atendimento. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º, 2º, parágrafo 3º, ela traz o conceito de programa de atendimento, unidade e entidade de atendimento. Então, ele diz que entende-se por entidade de atendimento pessoa jurídica de direito público ou privado que instale e mantenha unidades de recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento dos programas de atendimento. Aí a gente vai lá no programa de atendimento. Programa de atendimento é a organização e funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento de medida socioeducativa. Ou seja, essa entidade de atendimento é uma entidade de atendimento socioeducativa. Não é de proteção. Não é de proteção. A acolhimento de proteção. Mas essa entidade de atendimento descrita no parágrafo 1º do 175 é de uma entidade de atendimento socioeducativo.
educativo. Vamos lá? Guarda essa informação. Por quê? O parágrafo 2º fala o quê? Nas localidades onde não houver entidade de atendimento. A maioria das cidades não tem local que tenha um sócio educativo. Então, normalmente é isso aqui que vai acontecer, ó. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação do adolescente. Lógico, nós estamos falando de apresentação, está falando de apresentar ao MP. Já foram 2 artigos que falam da apresentação ao MP. Essa apresentação far-se-á por quem? Pela autoridade policial. Então, volta para o delegado de polícia a responsabilidade de apresentar esse menino para o MP. E aí o estatuto continua. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada dos maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo do parágrafo anterior, que é de 24 horas. Então, ele pode ficar na delegacia por 24 horas. Esse é o segredo. O estatuto permite que o adolescente fique na delegacia pelo prazo de 24 horas, ou seja, até achar um local para ele ficar. E em quais condições ele pode ficar, Gil? Condições de apreendido, né? Mais separado dos adultos. Essa Algemado, não? Pode ficar algemado desde que... Coloca em risco outras pessoas. Não. A algemação é um pouquinho mais complexo. Vamos lá, deixa eu falar da algemação rapidamente. A algemação, a regra virou exceção. Fizeram a exceção virar a regra. E aí, sempre que se fala em algemação, não, estou garantindo o direito à segurança dele. Porque está pondo em risco os outros. Né? Infelizmente, o critério jogou tudo para o teto. Todo mundo é ultra perigoso. O que não é verdade. Mas é possível algemação desde que o adolescente não demonstre risco para si ou para outrem. Só que aí a polícia fala que ele está se colocando em risco e algema todo mundo. Tá? Aí as condições de algemação têm que ser dignas, né? Por exemplo, não posso algemar apertado, não posso algemar e mandar sentar na mão, não posso algemar ou botar alguma coisa na boca, deixar incomunicável, isso não existe, tá? Então, as condições mínimas aí de dignidade algemado é possível, tá? Ô, Gil, repete a lei, fazendo favor. O SINASE é 2594. 12594? Ô, Gil, aqui, teve uma vez aqui... 12 ou 2? 12. 12594. Vou colocar na tela para vocês. Pronto. Ô, Gil, a juíza, uma vez com a promotora, mandou convocar, já tem um tempinho, mandou convocar todos os conselheiros, porque eu me lembro até que eu estava no plantão, e o delegado queria que eu fosse para estar junto com o adolescente para ser ouvido, que o adolescente era de outro município, parece que até de outro estado. Aí eu falei com ele que eu não ia, porque não era a nossa função de estar na delegacia ouvindo, né, o depoimento do adolescente. E ele insistia para ir. Eu falei com ele que a gente não ia. Aí conversei com outros colegas, todo mundo concordou que não fosse. Tá. No dia seguinte, o delegado leva o adolescente para a promotoria, para ser ouvido. A promotora marcou uma audiência urgente com a juíza e falou: conselheiro que falar que adolescente é autodidata infracional não é função do conselho, ele não sabe o que é ser conselheiro. Aí eu falei, mas não estou falando que não é. Não era uma ação para o conselho não tinha que estar ouvindo lá para acompanhar o adolescente para ser ouvido. Aí a promotora fez até como que fala, uma ata, e dizendo essa ação. Então, quer dizer, queria que o Conselho Tutelar tivesse toda a atribuição, se o adolescente fosse de outro município, ou que não tivesse um responsável, tinha que estar junto com o adolescente para ser ouvido. A gente não concordou com essa atitude da promotora.
E Mas nem ela das está errada mesmo, é redondamente enganada, porque ela não faz o que a gente faz aqui para conversar com vocês, chama interpretação sistêmica. Eu pego elementos que estão esparsos no estatuto, junto tudo e faço a leitura com o mesmo contexto, inclusive buscando elementos em outras leis que justifiquem e demonstrem a linha de raciocínio. Porque eu não posso ficar na leitura rasa de que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção. E, na verdade, a gente já sabe, já estudou bastante, que o Conselho não é um órgão de proteção, é um órgão de defesa de direitos. Igual é o promotor, igual é o juiz. Então, eles não podem, né, pela falta de compreensão do Conselho ser um órgão de defesa, querer colocar o Conselho como se proteção fosse para estar ali presente para garantir que o menino não fosse agredido, para garantir que o menino não fosse ouvido de maneira indevida. Até porque agora, inclusive, né, não é tão agora que 2017, né, 13431 de 2017, que é a lei da escuta especializada, ela proíbe que a gente ouça criança ou adolescente sobre a violação de direito, né? Então, adolescente infrator, o infrator também temos que ter cuidado de como que vai ouvir esse infrator. Aí a gente falou assim, ó, ele poderia sim ficar lá na delegacia, detido, até o dia seguinte para o delegado fazer a apresentação dele para o promotor. Aí o promotor poderia ouvi-lo. E ainda por cima da outra vez, o promotor queria que o conselho estivesse junto para ouvir o depoimento do adolescente junto com o promotor. Eu falei, eu posso buscar o pai, se for o caso, para ouvir o adolescente, quando era um daqui de Itabirito. Aí ele falou assim, não, eu quero a presença do conselho. Eu neguei, falei que eu não ia, porque não era a função nossa do conselho. Falou, vou abrir um processo contra você, conselheiro. Eu falei, pode abrir, faça o que você quiser, mas não é função do conselho. Aí não deu em nada também, não. Não abriu, não. Não abriu, não. Ela foi estudar. Porque estava errado, Gil. Imagina se a gente ia ficar lá. Ela foi estudar. A promotora só não abriu porque ela foi estudar. Com certeza ela deve ter olhado bem a lei, né? Porque a gente nega de ir, eles querem obrigar o conselho a fazer um papel que não é a função do conselho. Infelizmente. Agora, aqui a polícia está bem instruída, eles não estão chamando a gente assim, não. Quando eles não conseguem localizar a família, aquela coisa, aí pede essa ajuda para o conselho, aí, como você falou, uma parceria a gente faz, né? Quando é do município. Quando não é do município, se o adolescente fala um telefone, depois a gente ainda tenta ligar, tenta... Eu devo ter contado esse caso para vocês, mas eu posso exemplificar essa questão da parceria num caso que eu atendi de delegacia. Quando eu fui conselheiro tutelar, 2007, 2006, teve uma situação que eles não queriam me ligar da delegacia, não queriam me contar porque queria que eu estivesse lá. Eu perguntava, qual é a situação que é para mim aí? Eu queria saber antes de ir. Não, o delegado falou que vai te informar aqui. Tá bom, vou lá. Aí, chegando na delegacia, eu fui me inteirar da situação. Como eu disse, eu acho importante, às vezes, a gente olhar com os próprios olhos, mesmo que eu não vá atuar, né? Não é porque eu lá que eu tenho que tomar alguma medida. E aí eu perguntei, olha, o que é? Não, o adolescente cometeu ato passional, assina aqui para a gente liberar ele para você. Eu falei assim, infelizmente eu não posso. Eu não posso receber esse adolescente. Aí o delegado, acho bom você receber. Aí eu falei assim, doutor, dá acesso ao menino? Deixa eu tentar encontrar o familiar dele. Aí ele deixou, fui lá, conversei com o menino deu o telefone da mãe, liguei para a mãe e falei, mãe, o menino está aqui na delegacia, eu sou conselheiro tutelar, estão esperando a senhora aqui para liberar ele. A polícia não tinha ligado para a mãe, a polícia não tinha achado a mãe, o próprio delegado que tinha que fazer isso não fez. Aí eu fiz o quê? Falei, doutor, o telefone do menino, da mãe do menino está aqui, ela falou que está descendo, boa noite, bom trabalho. Tchau, fui embora. Ajudei a polícia a fazer o papel dela, não fiz o papel dela para ela. Que seria o papel dela e ela não faz, né? Aí exatamente. Essa parceria, igual você está falando, a gente faz essa parceria, mas que seria o papel dele. Aqui, mas às vezes, Gil, o que ocorre? Os adolescentes, eles não gostam dos policiais. E eles não falam.
Aí, às vezes, chega um conselheiro tutelar, com jeitinho, e fala que está garantindo o direito dele, aí eles falam. Tudo bem. Tem isso também. Que você vá e converse com o menino e fale e consiga informação. Passe a informação para a polícia, deixa a polícia fazer o papel dela. Aí não precisa Sim. mais de você. Entendeu? Eu acho que é válido isso. Eu sei que os meninos. Os meninos são tudo boca dura. Eu não sou caguete. Eu não falo com polícia. Tem muito disso. Porque eu sou de facção. É uma conversa, né? Para ele falar que ele é. Para ele se colocar como se fosse o bandidão. Que na cabeça deles isso é bonito, é legal, é bacana, né? Mas com essa informação do Sinase, eu fecho o que eu tinha para conversar com vocês por hoje. E aí, Só tirar uma me dúvidazinha. coloco à disposição para outras dúvidas e a gente poder jantar e descansar. Posso tirar só uma dúvida, Gil? Claro, pode. Aqui no caso, caso de chega na delegacia uma mãe com a criança, questão de suposto abuso sexual. Aí, nessas situações, eu vou, às vezes, para ver a situação. Às vezes, a polícia está fazendo ali, está anotando o depoimento da criança, da tia, a criança começa a falar sozinha e soltar coisas sem nexo. Aí, o policial acionar o conselho tutelar. Você vai mandar o policial parar de conversar com a criança. Mas ele não estava conversando com a criança, ele estava conversando com a tia. E a criança, numa outra sala, Com quem? começou a falar sozinha e soltar as coisas. Tá, Aí eu fui... Sozinha ou para alguém? Não, sozinha. Aí eu fui, acionei um assistente social da rede. Esse é o papel correto? Você tem que pedir a escuta. Mas eu acionei a escuta não foi. Mandou, depois de 2 horas, assistente social. Tudo bem. Não mandou na hora, mas acabou mandando. Mandou. O importante é chegar. Né? O importante é chegar. Mas eu entendo que seria caso para escuta especializada ou para o depoimento especial. Mas aí o depoimento especial deixa o delegado pedir. Né? A mãe ou a tia já está lá na delegacia, está responsabilizando para a criança o papel do conselho. Não é que foi errado, né? Pelo contrário. Você presenciou, você acompanhou, você fez o seu papel. Você não fez nada que não estava além da sua função. É isso. Não está errado, não. E eu fiquei esperando o assistente chegar. E a assistente foi para fazer a escuta, no lugar da gestora da escuta. Ela fez a escuta da criança, numa sala reservada e tal. Só que ali eu fiquei 2 horas e 45 minutos esperando. Então, quer dizer, eu fiz meu papel, eu posso ir embora, sair. Boa noite, tchau e benção. Tchau e benção, né? Sim. E às vezes a gente. Terminou? Terminei. Desculpa. Fez seu papel. Vai descansar. Fala, Célia. Ô Gil, tem um adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa numa cidade, né, não muito próxima daqui, e ele está precisando de alguns materiais, né, necessários, né, que ele usa, e a tia dele foi na assistência social para poder pedir o carro, né, para poder estar levando, não, motorista com o carro para poder estar levando. Aí a assistente social falou que era para poder procurar o conselho tutelar, porque é o conselho que tem que liberar o carro. Aí nós pegamos e falamos, não, você pode voltar lá na assistência social, porque o carro, eles é que tem que, né, pedir, eles é que tem que liberar esse carro para poder estar levando, não o conselho tutelar. Aqui eles jogam tudo, fica querendo jogar tudo por lá, né, para o conselho. É complicado demais, viu? Uma questão de transporte que o conselho tem que se envolver. É difícil mesmo. Sendo que o carro, na verdade, assim, nós também não temos carro, né? O carro é emprestado da assistência social. Mas agora, como está no final de ano e eles não estão tendo carro também, que o carro até está com a gente, pode ser que às vezes seja por isso, né? Mas eles é que tem que liberar o carro, não o conselho tutelar, né? Aí fica querendo jogar tudo pro lado do conselho. Aí nós falamos com a tia que eles têm que procurar a assistência social e não o conselho.
certo? Certinho. Obrigada. Nada.